Caião, todos nós, a pergunta do cara, da mulher, aliás, todos nós precisamos de um espinho na carne? Ela usa precisamos. Eu diria que sim. Não necessariamente na natureza do espinho na carne de Paulo, que era muito provavelmente um espinho na carne, não um espinho de espinheiro, mas o que equivale a ter um espinho maltratando a tua carne de dia e de noite, sempre para sempre. Uhum. E era um incômodo tão grande que ele disse que já tinha orado 3 vezes pedindo ao Senhor que tirasse aquele desconforto horrível dele. Ele curava, ele orava por doentes que ficavam bons, mas ele próprio já tinha orado por si mesmo e outros por ele, e ele não tinha ficado livre daquele mal. Eu, particularmente, discordo daqueles que apostam tudo num espinho na carne de natureza sexual, como se Paulo fosse um homossexual que se restringisse. Eu não creio nisso. Eu creio que Paulo era um ser assexuado, um eunuco por amor ao reino de Deus. Ele já era assim antes de ser cristão. Mas olha só, vai lá. É Paulo quem diz que tem que estar dividido para ser saudável. Você, se é um cristão e é casado, metade do seu investimento, pelo menos, é na sua família. Se você tem um ministério, dedique a outra parte do tempo, mas sem negligenciar a família, que vem em primeiro lugar, vem antes do seu ministério. Se você tem outro tipo de trabalho, a mesma coisa. Agora, ele diz isso e diz, como, todavia, eu gostaria que todos vocês fossem como eu. Sem mulher, sem casamento, porque eu tenho a liberdade de dedicar meu tempo todo para a pregação do Evangelho. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Por exemplo, agora a minha mulher vai viajar para o nascimento de um netinho novo da gente no Rio. Eu não vou poder ir por causa da casa. Eu já fiquei 1 mês e pouco no Rio tratando da saúde. Eu não posso mais. Eu esgotei meus tempos. Vou ficar aqui trabalhando e vou trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Eu vou gravar o curso A Filosofia de Jesus, Jesus e as Mulheres, vou fazer um monte de coisa. Por quê? Porque eu não tenho que dividir, não terei que dividir durante quase 1 mês o meu tempo com a minha mulher, que é meu evangelho doméstico, é minha mulher. Eu leio ela de manhã, de tarde e de noite. E a gente troca evangelho e vida. Ela vai e eu vou aproveitar, como eu faço sempre, trabalhar ao máximo, produzir ao máximo, como acontecia quando eu estava solteiro. Eu escrevi o Nefilim em menos de 1 mês e meio, porque eu estava sozinho. Tábuas de Eva, eu estava sozinho, escrevi em 15, 20 dias. Porque quando eu surto trabalhando, eu vou embora. Eu viro meio Paulo. Agora, eu sei o meu compromisso com a minha família e com o meu casamento e eu não negligencio. Então, voltando aqui ao nosso companheiro, a pergunta original foi... A gente já todos nós precisamos de um espinho na carne. Assim, é uma mulher, não é? Todos nós precisamos de tribulação. E eu ia dizendo, para mim, o espinho na carne de Paulo era um problema físico. E eu creio, com a tradição da igreja, desde o 1º século, que a tradição da igreja lê Paulo em 2 aos Coríntios, falando do espinho na carne, do arrebatamento ao 3º céu, como alguma coisa que tinha a ver com a queixa que ele fazia dos olhos dele, daquela conjuntivite crônica que virou qualquer outra coisa, era nojento. Os olhos de Paulo eram purulentos.
Por isso ele diz aos Coríntios que a presença dele para alguns não era nem agradável. Que você imagina se eu passo o dia enxugando o tempo todo com um paninho na mão porque tem pus escorrendo do meu olho. E de vez em quando ele está tão vermelho que eu não posso nem abrir, que eu tenho que ser levado pela mão. Para quem precisava dessa liberdade toda, era um espinho na carne. Agora, quanto mais tendência a pessoa tem a se ensoberbecer, mais difícil é o espinho na carne. Paulo diz, para que eu não me ensoberbecesse em razão das grandes revelações celestiais, me foi posto um espinho na carne para me esbofetear, para que eu não me ensoberbeça. Agora, Paulo poderia se ensoberbecer por causa de sublimes revelações, mas tem um monte de gente idiota por aí que se ensoberbece por causa da sua estupidez. Mas quanto mais estupidez, mais facilidade de arrogância e de soberba. Você vê que os homens mais arrogantes que você conhece são mais estúpidos e idiotas. Agora, nesse mundo caído, praticamente ninguém passa por ele sem dor. Porque é a dor que nos salva, é a dor que nos humaniza, é a dor que nos sensibiliza, é a dor que nos torna solidários com a dor dos outros. A nossa dor nos ensina, quando a gente é saudável, a ter simpatia e empatia pela dor de qualquer outro. As melhores coisas que eu tenho aprendido na minha vida são aquelas que eu aprendi nos anos das muitas dores. Eu aprendi muita coisa para mim e para os outros sem sofrer nada pessoalmente. Tive 25 anos no paraíso. Mas eu mesmo achava aquilo estranho. Porque saber com a cabeça e com o coração, eu sabia, porque eu era piedoso. Mas eu sabia que tinha algumas experiências da vida que só acontecem quando você atravessa o cadinho, quando você é posto ali como um ouro para tirarem a impureza no fogo, ouro e prata, para você ser purificado. E eu sabia que ia chegar algum dia da minha vida em que eu seria passado no fogo. E foram pelo menos 10 anos de travessia da fornalha de fogo ardente, pelo menos, queimando para todo lado. E foi onde as mais maravilhosas lições e aprendizagens da graça de Deus se enraizaram no meu ser. Então, não tenham medo de sofrimento, não busquem sofrimentos, mas aproveitem, como diz Paulo, glorie-se na sua tribulação. Leia aí em Romanos 5. Justificados, pois, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, a essa graça na qual estamos firmes. E não somente isto, mas também gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E até mesmo gloriamo-nos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz experiência, e a tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança, e que a esperança coloca na gente um estado de confiança que não se confunde, que não tem mais dúvida. O que acaba colocando a gente nessa fé que não se abala é a resistência de experiência, perseverança e esperança atravessando a tribulação. Aí a tua casca fica grossa para encarar o evangelho, o teu escudo da fé é intransponível, tua armadura é inatravessável, teu capacete da salvação é absolutamente seguro,
Você anda cingido na verdade, sem medo de malignidades, e anda no chão do Evangelho da paz. Esse é o ser bem-aventurado. Seja ele, seja ela, quem sejam, é só assim que se pode viver com Deus e para Deus.